escuto as pessoas falarem: nossa, que pessoa ruim. Aquela mulher é ruim, é maldosa. Mas quando Deus criou, Deus viu que era bom. Então, na origem tem a bondade de Deus. Vamos lá no versículo 26, né? Tudo isso a gente ainda está falando das criaturas. Agora presta atenção. Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Mas com que Deus estava falando? Com o que ele estava falando? Porque vamos criar segundo a nossa semelhança. A Trindade, 10 para você, isso mesmo. Era a Santíssima Trindade presente na criação. E nesse momento aqui, Deus já tinha criado todos os seres vivos, todos os outros seres vivos. E agora Deus vai criar o ser humano. Opa! E quando Ele vai criar o ser humano, Ele diz: a nossa imagem e semelhança. Então olha bem para quem está sentado do teu lado. Olha para esse rosto bonito que está sentado do teu lado. Ficou mais bonito ainda, porque você sorriu agora. Tá vendo? Agora ficou mais lindo ainda, porque você sorriu. Quando Deus criou o ser humano, Deus colocou no ser humano o quê? A imagem e semelhança. Então você não é feia. Ô Cristo vivo, você não é feia. Tem gente que fala assim: nossa, mas tem um ser humano que dá dó, hein? Pelo amor de Deus. Não, é porque ele não se cuidou, mas ele é bonito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O que faz ele ficar feio é o pecado, diferente. Mas a criação é bonita. Pode ver, quando nasce um bebezinho, não tem muita cara assim. A gente fala: ah, que bonitinho. Até a gente se engana, né? Mas por que a gente fala assim? Porque em nós tem a bondade. É por isso que nós falamos desse jeito. Em nós tem a bondade. Gente, vocês estão percebendo que o que eu estou falando é conteúdo de cura? Porque cura o nosso jeito de enxergar. Cura o nosso jeito de se relacionar com as coisas. É diferente demais. Vamos lá. Então Deus já pensou nisso, né? Façamos um ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais da terra e tudo que rasteja pela terra. Quando Deus criou o ser humano, Deus tinha como propósito para o ser humano dominar todas as criaturas. Por quê? Porque no ser humano Deus colocou a imagem e semelhança. Então, quando a gente fala em imagem e semelhança de Deus, a gente não está falando só dos traços do rosto, porque cada um de nós temos um rosto. Nós estamos falando da essência de Deus. Quando nós falamos da semelhança de Deus, nós não estamos falando que a gente é parecido com Deus no físico. Nós somos semelhantes com Deus nas virtudes. E eu vou falar isso para vocês depois, porque aqui eu quero falar a origem, tá? Então vamos lá. Então nesse momento aqui Deus criou. Mas para Deus criar, Ele teve uma ação. Vamos ver se vocês perceberam qual foi a ação que Ele teve. Vocês estão em silêncio, né? Eu vou ajudar vocês a pensar. Quando a ciência vai falar da criação do homem, a ciência fala assim que o homem surge a partir, vou falar da formação biológica, tá? Que o ser humano, ele surge a partir da união de um óvulo com um espermatozoide, não é assim que ele fala? O óvulo que pertence à mulher e o espermatozoide que pertence ao homem. Vocês estão compreendendo o que eu já estou querendo falar para vocês? Não existe outra maneira do ser humano ser formado. A maneira natural e própria de Deus da criação é esta, através da união de um óvulo com um espermatozoide. Então só tem que unir um homem e uma mulher para
criar um outro ser humano. Tudo bem até aqui? Assim a fé da nossa igreja ensina. Tá bom, gente? Certo? Para que a gente vai querer complicar um negócio desse? É só isso. Tá bom. E isso está certo. Só que na criação divina existe uma coisa maravilhosa que passa despercebida. Na criação divina, nós passamos a existir antes desse ato de união de óvulo e espermatozoide. Você já tinha pensado nisso? É, né? Agora vocês falam que pensou, né? Mas agora que eu perguntei, vocês não falaram que Deus pensou. Mas tá bom. A nossa origem, ela se dá num pensamento de Deus. Como você chama? Valquíria. Você não passou a existir somente naquele momento da união dos seus pais. Você passou a existir quando Deus pensou em você, Valquíria. O que o demônio faz com a gente? Quem daqui já não falou assim? Nossa, parece que ninguém pensa em mim. Todo mundo pensa só em si, ninguém pensa em mim. Você já não viu isso daí? É até a música secular cantando isso, né? Pedindo para os outros pensar, né? Então, imagina essa cena. Deus pensando em nós. Deus pensou em mim. Então, quando ele pensou na Luciane, quando ele pensou em você, ele pensou como você seria, o que você faria. Ele foi criando para ela e para você um plano de amor. Porque o pensamento de Deus é um pensamento de amor. Mas o demônio fez o favor de deturpar até o pensamento de amor, porque ele descaracterizou o amor, ele erotizou o amor e banalizou o amor. Então nós, para sermos curadas na nossa origem, a gente precisa ser resgatada até nisso. Nós não somos um ser que existe por existir. Nós somos pensadas, planejadas, queridas. E depois desse pensamento de Deus, Deus começa a tomar algumas atitudes para nos criar. Vamos resgatar as nossas atitudes? As atitudes que Deus fez para criar a gente? Eu vou falar de mim e você vai pensar em você, tá? Então, quando Deus parou lá naquele pensamento, vou criar a Lucimar. Eu vou criar a Lucimar, eu vou fazer ela assim, ela vai ser uma mulher assim, ela vai ser assim. O que Deus faz? Ele precisava de alguém para contribuir com essa criação. Aí você fala assim, mas o primeiro ele não precisou. Precisou da essência dele. Agora, ele quer que os que foram criados por ele cresçam e se multipliquem. Então, o que ele faz? Ele escolhe quem vai ajudar. E no meu caso, gente, tinha muita gente na face da terra já. Quando Deus me criou lá em 1972, tinha muita gente que ele já tinha criado. Tinha muita gente que já tinha ido para o céu. Mas no meio de todos aqueles milhões de gente criadas, ele buscou o Oswaldo e a Dirce, que são os meus pais. E Deus buscou esses dois. Aí você vai falar assim, Deus que me livre, que escolha que foi essa que Deus fez? Enquanto eu não olhei para o meu pai como uma escolha de Deus para mim, eu não caminhei livre, gente. Enquanto eu não entendi que o meu pai, aquele ser caladão, sério, bravo, era o homem que Deus escolheu para ser o meu pai, eu não amei ele. Mas quando eu aceitei que ele foi o homem que Deus escolheu para ser o meu pai, eu não só acolhi ele como meu pai, como eu tive força para perdoá-lo, para amá-lo, para compreendê-lo, para chamá-lo de pai. E uma cura muito grande foi feita na minha vida. Então, se nós estamos aqui para ser curadas para amar, o primeiro conteúdo que Deus já quer curar é esse.
Eu não sei onde está o seu pai e nem se você foi criada com ele. Talvez você fale assim, você está dizendo isso, Senhor, porque você não sabe quem foi meu pai biológico. Talvez você vai falar assim, meu pai biológico foi uma pessoa que não viveu a bondade de Deus. Ele nem me criou. Não importa isso. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você está sofrendo porque você foi criado com um pai adotivo, eu quero te dizer assim, que Jesus foi criado com um pai adotivo. E Deus escolheu para ele um homem justo, chamado José. Talvez você vai falar assim, Lucimar, não foi assim o meu pai adotivo. Mas eu quero te dizer que lá no Evangelho de Mateus fala assim, a ninguém chamei de pai sobre a terra, a não ser o vosso pai que está no céu. Então você tem um pai que é bom, que é justo, que está contigo. E aquele homem que esteve na sua casa, que fez parte da sua família, da sua vida e da sua história, é conteúdo de cura e de libertação para você hoje. No dia que você conseguir olhar para ele, amando, perdoando e reconhecendo que ele também é um filho de Deus, embora talvez ele não saiba, você vai perceber que a sua vida será diferente. Amém? Amém. Pois é, só que não é só pai, né? Tem mãe também. E nós, mulheres, muitas vezes, umas se aproximam muito da mãe, até apegando muito-se a ela, e outras se afastam muito das mães. Mas tudo aquilo que nós somos, vivemos, aprendemos ou desaprendemos, elas fizeram parte, porque a mãe, a mulher, é a educadora. Entende? Então, assim como eu precisei da dona Dirce para ser a minha mãe e me ensinar a ser perseverante, a me ensinar a rezar, a me ensinar a amar a Deus, a me ensinar a ter fé, a me ensinar a não desistir das coisas, a me ensinar a sofrer no silêncio de Deus. Eu precisei dela para mim poder ser o que eu sou hoje. Quando eu olho para ela, o que eu sinto? Gratidão. A gente até se emociona, olha os olhos de vocês, quando nós falamos da nossa mãe, né? Porque mãe é um vínculo muito forte. Mesmo que a gente não viveu com ela na nossa infância, ou que ela já faleceu, mas foi dentro dela que nós somos formados. Ela nos deu a vida no sentido de alimentar cada célula que se multiplicou em nós. Vocês percebem isso? Quem é mãe aqui? Você está vendo que você é para os seus filhos? Está vendo que você é para o seu filho? Filho ou filha? Menino? Você está vendo que você é para o seu filho? Tudo que você vive, tudo que você sente, tudo que você experimenta, está aí com ele. Tudo. A tua vida está contribuindo para a formação da vida dele. Assim como a vida da nossa mãe contribuiu para a nossa formação. Então vocês entenderam? E isso tudo que eu falei fez parte do quê? Do pensamento de Deus para nós. Como dizer que Deus se esqueceu de nós? Como dizer que Deus não olhou por nós? Como dizer que Deus nos abandonou? Como dizer que Deus não nos ama? Ele permitiu que essas duas pessoas, não importa o jeito, a forma e como, Ele permitiu que essas duas pessoas pudessem colaborar com a nossa vida. Então agora eu convido você a trazer mesmo a memória da sua mãe, do seu pai, e do jeito que você consegue, lá no silêncio do teu coração. Diga para Deus, obrigada, meu Deus, pelo meu pai e pela minha mãe. Está vendo, gente, como isso é conteúdo de cura? Vamos lá. Só que Deus não fez. Vocês acham que as escolhas de Deus têm erro? Vocês acham que Deus erra nas suas escolhas? Não. As escolhas de Deus não têm erro. Então, Deus não errou quando escolheu teu pai, Deus não errou quando escolheu sua mãe.
Tem pessoas que é tão resistente quando eu falo isso, que vem logo na sequência e me pergunta assim, mas é aquela criança que foi concebida diante de um estupro? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Deus não quis que fosse no pecado. Deus abençoa a vida. Deus abençoa a vida. Então você é uma abençoada. Você está mais pertinho dessa irmã que está do teu lado do que eu. Olha para ela e diga essa verdade mais pura. Você é uma abençoada. Você foi pensada por Deus. Deus quis você. Pronto. Nós vamos para a segunda escolha de Deus. Eu só vou falar dessas duas, porque não vai ter jeito de falar mais, né? Tem mais uma escolha de Deus. Bom, ele já escolheu os nossos pais. Agora, ele faz uma segunda escolha. Ele escolhe qual será a nossa identidade sexual. Ele escolhe qual vai ser a nossa identidade sexual. Então, quando Deus... Como é que se chama, irmão? Juan. Quando Deus pensou no Juan, tudo isso que está na nossa vida está na dele também. Só que quando ele pensou em quem ele seria, ele deu para o Juan e para o Marcel uma identidade sexual masculina, que faz deles homem. Mas quando ele pensou em nós, quando pensou em nós, Valquíria, ele deu para nós uma identidade sexual feminina. Então, nessa identidade sexual feminina, ele não faz o homem mais, como é que fala? O homem é mais forte, a mulher é mais fraca. Não é isso. Quanto mais o homem for homem e viver a sua identidade sexual masculina, mais ele será uma profecia de amor para o mundo. Quanto mais nós mulheres formos femininas e vivermos aquilo que é a essência da nossa feminilidade, mais nós vamos nos encontrar, mais nós seremos felizes, mais nós seremos livres, mais nós seremos realizadas, mais nós vamos amar do jeito certo, mais nós vamos nos relacionar da maneira correta. Por quê? Porque nós vamos estar vivendo aquilo que Deus pensou para nós. Quantas vezes dentro dessa parte da identidade sexual, a mulher fala assim, ai, não sei por que Deus me fez mulher. Porque Ele tem um plano para você. Segundo o coração dele, existe um plano para você. Por isso, em nós, mulheres, quando ele me criou, e ele te criou também, ele colocou em nós a ternura feminina. A ternura feminina faz com que, não faz a gente fraca. Quanto mais a gente for terna, mais nós somos fortes, firmes, mais nós temos a firmeza. Por quê? Porque a ternura, ela define o nosso jeito de ser. A ternura nos ajuda a acolher, e é próprio da mulher o acolhimento. A ternura, ela nos ajuda a harmonizar o lugar, o ambiente onde nós vivemos, onde nós estamos. A ternura faz com que a gente, ao se relacionar com o outro, a gente acolha o outro na nossa vida, na nossa casa, no lugar onde nós estamos. A ternura também nos ajuda a desenvolver um potencial que é muito próprio da mulher, da maternidade que está na mulher, tanto a maternidade biológica quanto a maternidade espiritual. A ternura faz com que a gente tenha paciência no nosso agir, no acolher as pessoas, e a ternura ajuda as mães a não desistir. Ajuda as mulheres a educar. O homem também educa, mas ele tem uma outra estratégia de educar. A mulher não. A mulher educa na insistência. Não é aquela coisa assim, ó, você tem que fazer. Não, ela não desiste. Ela fica ali, né? Então, vocês entenderam? Dentro de nós existe a ternura. E o homem, o que tem? A força.
força da mulher está na ternura. Agora, o homem, a força do homem faz com que a gente dependa dele também. Não, senhor, não depende de homem nenhum. Depende sim. A gente sente pela presença do homem a proteção. E quando a gente se fecha nisso, nós descaracterizamos a nossa identidade. Nós começamos a querer fazer eles ser o que eles são. E aí a gente não se realiza. A gente precisa ser o que nós somos chamados a ser. Muitas vezes a gente vai peitando os homens para lá e para cá, querendo ser igual a eles, né? Até nas profissões a gente faz isso. Você pode ter a sua profissão, você pode trabalhar, você pode exercer, você pode ser uma excelente profissional. E vou te dizer mais, você pode até ganhar mais do que ele. Mas não se esqueça, você é a ternura, ele é a força. Outra coisa, a mulher é a beleza de Deus. Ai meu Deus, vocês não são a feiura de Deus não. Vocês são a beleza de Deus também. Mas a mulher, ela expressa, olha bem, ela expressa a beleza dela na pele, no cheiro, no cabelo, no olhar, nos traços do rosto. É muito diferente. E isso tudo que faz parte do corpóreo da mulher, no sorriso, não é? Isso tudo que faz parte do corpóreo da mulher, também é colocado em ação nas ações da mulher. Então a mulher, ela pensa em detalhes que o homem não vai pensar, que não é próprio dele. Quando a mulher vai se arrumar para sair, ela tem que lavar o cabelo, secar o cabelo, arrumar o cabelo, passar a maquiagem, colocar o brinco, colocar a correntinha, colocar um anel, né? Arrumar a sua roupa, passar a sua roupa. O homem também coloca a roupa passada e tudo mais. Porém, o homem é mais vapt-vupt, não é? Porque a beleza não está só aí, né? A beleza está no exercício da sua ternura. A beleza está na maneira com que você reflete a presença de Deus no mundo. A beleza está no jeito que você organiza, pela ternura também, aquilo que é o teu lar, aquilo que são as suas coisas. Por isso que a mulher, ela realmente pensa mais em detalhes do que os homens, né? Será que foram os homens que trouxeram essas florzinhas, né? E todos esses detalhes. O homem pode falar, não, a gente tem que colocar um altar, tem que colocar um suporte de cílio, tem que colocar uma cruz. Mas quem pensa naqueles detalhes é a mulher. E o que o demônio fez? Ele descaracterizou a beleza da mulher. Onde? No jeito de vestir da mulher, na moda feminina. Ele descaracterizou a beleza da mulher no jeito do cabelo da mulher, na tonalidade da maquiagem feminina. Ele descaracterizou a beleza da mulher de acordo com as feridas da mulher. Então ele foi descaracterizando essa beleza feminina e foi, através disso, foi descaracterizando a força masculina. Porque quando a mulher traz para ela, presta atenção no que eu estou falando, quando nós trazemos para nós elementos da beleza que não são nossos, nós ficamos descaracterizados. As pessoas olham e falam assim, mas é homem não? Vocês já não ouviram isso? E dentro do nosso coração gera o quê? Se nós amamos a Deus, uma certa tristeza, porque nós colocamos ali, nós conseguimos enxergar que a beleza que Deus criou, isso foi descaracterizado. Talvez a pessoa fique até aparentemente bonita, né? Porque já era bonita, né? Não fica bonita. Só que fica descaracterizado. Perde, não tem um jeito natural de ser. É um jeito forçado de ser. Vocês estão entendendo?
Gente, eu estou só na segunda característica, só no segundo pensamento de Deus aqui. Quando a mulher tem essa beleza, o homem, ele tem a proteção. O homem é aquele que onde ele está, ele protege. Eu fui criada na zona rural, né? E na zona rural a gente consegue ver quando está formando o temporal de chuva. A gente consegue ver por onde a chuva está vindo, se vai ser chuva de vento, né? Gente, podia vir um temporal que fosse. Por mais que o meu pai fosse bravo e quietão, se ele estivesse dentro de casa, a chuva podia arrancar o telhado. Eu estava tranquilo, ele estava lá. Agora, podia ser um chuvisquinho só. Se o papai não estivesse em casa, eu tinha medo. Eu tinha medo, eu tinha frio, eu queria fechar a janela, né? Então, olha só. Por quê? Porque o homem é a proteção. E a mulher é a beleza. Mas quando Deus pensou na nossa identidade feminina, meninada, Ele também colocou em nós uma outra coisa. Um mistério. Deixa eu ver aqui, senão eu vou contando, falando, né? Ele colocou em nós um mistério. Mistério? É um mistério tão profundo que a palavra de Deus lá no Antigo Testamento conta que quando as tribos de Israel tinham muita dificuldade de encontrar uma água que fosse boa. Então, quando eles encontravam uma água que fosse boa, potável, própria para consumo, eles construíam um poço. E depois que eles construíam esse poço, sabe o que eles faziam? Eles selavam esse poço, para não roubarem aquela água, para não mancharem aquela água. Então, ali dentro tinha um mistério da água boa. A mulher é comparada a essa fonte selada. Com muita naturalidade eu vou falar para vocês uma coisa. A mulher, quando ela perde a sua virgindade física, rompe-se um ímã, não é? A fonte não é mais selada. Então a mulher tem esse mistério na sua sexualidade, na sua genitalidade. Inclusive, os órgãos sexuais da mulher são todos internos. Vocês já perceberam isso? E a mulher é aquela que acolhe, não é? E o homem é aquele que está mais expansivo, não é assim? Então, em todos os detalhes da nossa identidade sexual, revela o mistério de Deus em nós. As pessoas enxergam que jeito que vai ser a formação do seu filho. Só vê o seu filho crescer através da sua barriga, né? Mas como ele está crescendo lá dentro, nós não vemos. É um mistério. É um mistério da vida que quem tem? A mulher. Então nós mulheres precisamos aprender a guardar os nossos mistérios. O que a sociedade atual fez com a mulher? Desnudou a mulher. Não foi, gente? A sociedade atual tirou o mistério da beleza da mulher, arrancou a modéstia da mulher. Não foi? Ela fez isso através da moda, do jeito de vestir, do jeito de ser. Aquilo que era beleza e ternura, a sociedade transformou em sensualidade. E aí a mulher começou a ser chamada de sexo frágil. Gente, nós precisamos ser curadas desses males. Nós precisamos ser libertas desses conceitos. Porque em nós existe esse mistério de Deus. Eu consegui explicar isso para vocês? Você viu que valor você tem? Tudo isso que eu falei para você até agora faz parte da escolha de Deus para você. Então Deus colocou tudo isso em você. Ele colocou a ternura, a beleza e o mistério dentro de nós. Com tudo isso, Ele fez uma mistura e deu a maternidade para a mulher.
Para o homem, Ele colocou a força, Ele colocou a proteção, Ele fez do homem um provedor, e Ele misturou tudo isso e deu a paternidade ao homem. Ó, que lindo isso, gente! Dá até para fazer uns homens curados, né? Não dá? Mas entenda uma coisa: quando nós não acolhemos as escolhas de Deus para nós, nós vivemos desencontrados. Desencontradas. Aí a gente fala assim, parece que tem um vazio. E aí a gente começa a encontrar os culpados, né? Mas eu não vou entrar na área dos culpados, senão eu vou entrar na área das feridas. E não é para mim falar isso hoje, né? Isso fica para a próxima vez. Aí, gente, Deus fez essas escolhas. Agora vamos criar? Vamos lá. Já tenho o pai, já tenho a mãe, já tenho o que vai ser, então agora eu preciso criar. Quando Deus foi criar a Giovana, já tinha feito essas escolhas para ela. Agora é o ato da criação. A gente pensa lá nos pais, né? Parece que vem aquela cena, como é que será que foi a relação sexual dos nossos pais? Para com isso, gente. Pensa no mistério divino agora. Agora é o mistério divino, gente. Deus, Ele entra dentro do mais profundo de quem Ele é. O mais profundo do seu ser. Deus resgata dentro dele a sua essência mais preciosa, mais profunda. Ele tira essa essência dele e cria Giovana. Essa essência preciosa de Deus se chama amor. Se vocês tivessem que resumir Deus em uma única palavra, que palavra seria essa? Aê, 10 para a senhora. Amor. Então, qual é a essência primordial de Deus que está aqui com a Giovana e com você também? Amor. Tá vendo, gente? Isso aqui é libertador. Porque quantas pessoas já falaram para você que você não sabe amar? Você não sabe o que é o amor? Quantas vezes você assumiu isso dizendo assim: eu não sei amar, não sou digna de ser amado, eu queria tanto ser amado e não sou amado. Pronto, mas o amor está dentro de você. Deus colocou a essência dele em nós. Eu estou dizendo isso porque vocês colocaram lá, né? Curadas para amar. Então precisa mesmo ser curada de tudo isso que eu falei para vocês até agora, para vocês irem embora para casa para amar. Para amar vocês, a história de vocês, a essência de vocês, as pessoas que convivem com vocês, e esse amor ajudar vocês a perdoarem, a ser libertas, e as pessoas vão olhar para vocês na segunda-feira lá em casa e vão falar assim, lá no trabalho, lá na escola, lá onde você estiver, e vai falar: nossa, mas parece que você está tão bonita, o que aconteceu? Bom, é que foi que é feriado. Você vai refletir o amor, porque você foi criada com a essência do amor. Então eu tenho que te dizer isso. A mulher, e o homem também, só se realiza amando. A gente só se realiza amando. Então eu tenho que ter uma pessoa para amar. Claro, olha quantas pessoas eu tenho para amar hoje. Porque eu sou celibatária. Eu não pertenço a uma pessoa só. No sentido de relação afetiva. Mas no sentido de amor de esposa, eu vivo um amor esponsal, porque eu sou esposa de Cristo. E eu preciso me cuidar como tal. Por quê? Porque Cristo é meu esposo. Entende? Ai, meu Deus do céu, quanto assunto dá pra gente falar sobre isso, né? Mas entenda isso, você só vai se realizar quando você admitir que você é capaz de amar. Só que muitas vezes nós não amamos porque nós estamos presas a votos íntimos. E estar presas a votos íntimos faz a gente ficar assim, carrancudas, amarguradas,
fechadas, porque os votos íntimos são aqueles que a gente pronuncia assim: eu nunca mais vou fazer isso. Mas a gente não fala isso por causa da conversão. A gente fala isso na dor, na decepção. A gente fala isso nas brigas que a gente tem. Entende? Então presta atenção, gente. Deus nos trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer devolver para nós a graça para a gente viver a beleza, a ternura, o mistério de Deus, a filiação divina. Nós vamos compreender que as escolhas que Deus fez para nós foi para a gente não se esquecer que nós somos filhas criadas para Ele. Agora olha aqui o que acontece. Não sei se você já fechou sua Bíblia, mas em Gênesis 2, no versículo 8, diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda a sorte de árvores agradáveis de aspecto e boas para delas comer, e as árvores da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus colocou o homem aqui e fez crescer todas essas coisas, eu não vou entrar no sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal agora não. Ele colocou o homem ali, nesse jardim. Lá no versículo 15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Por quê? Essa é a função do homem. Guardar, proteger. São José não é o guardião? Ele foi o guardião dos tesouros mais importantes da igreja, Jesus e Maria. O homem, ele protege, ele cuida, é dele isso. E ele está cuidando do quê? Do que Deus criou. Do que Deus criou. Então a mulher tem necessidade de ser cuidada. Entende? E o homem tem necessidade de saber que ele cuida. Só que muitas vezes a mulher não deixa o homem perceber que ele está cuidando. Ela quer mostrar que ela é superior a ele. Isso não é conteúdo divino. Isso é conteúdo maligno. Tá bom então. E o Senhor ordenou ao homem, deu ordem ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois o dia em que dela comer, de certo morrerás. Para quem foi que Deus deu essa ordem? Para quem? Vocês estão lembrados que naquela conversa foi a mulher que foi tentada nessa conversa? Foi a Eva, né? Tá bom, mas não vamos entrar nisso agora não. Vai lá no versículo 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Como é que está na tua Bíblia? Aqui está dizendo que ele fez um auxílio que lhe corresponda. Aqui, um auxiliar adequado. Aí a mulher fala assim: lá, tá vendo? Tá vendo? Eu fui criada para ser do lar. Foi sim, claro que foi. Mas quem te disse que isso daí é uma má função? Só que a gente pensa que do lar é que lava, passa, cozinha. É tudo isso também. Só que até nisso o demônio descaracterizou a nossa função. Tá? Até nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente fala em auxiliar, lembra do auxiliar de enfermagem? Auxiliar de enfermagem é um enfermeiro? É o que auxilia, né? Auxiliar de escritório é o contador? É o que auxilia, não é? A gente traz essa palavrinha achando que nós somos auxiliar do homem. Auxiliar é aquela que complementa, que faz
com. Quando a palavra de Deus lá no Novo Testamento fala que a esposa é submissa ao marido, significa que ela está na missão com o marido. Como? Hã? Ah lá, uma mulher que fosse adjunta para viver junto com, para completar o homem, para estar junto com o homem. Gente, isso aqui é lindo, é maravilhoso isso. Isso aqui descaracteriza tudo o que foi negligenciado da visão da mulher, deturpado, tudo aquilo que foi descaracterizado da força feminina. Aí o feminismo, que deveria ser algo muito bom, veio de uma forma toda distorcida com o machismo. Não é? Porque o machismo faz o homem entender que a força é ser valentão, ser estúpido, mal educado, né? Ser bruto, agressivo. Não é para isso que Deus te criou. Deus te criou para cuidar, para defender, para proteger. Vocês estão ouvindo, porque só vocês dois aqui. E nós? Nós somos criadas para ser auxiliar dele. Eles têm que cuidar, a gente vai ser auxiliar dele. Eles cuidam de uma parte que é pesada e a gente cuida da outra parte que tem que ter harmonia ali. Você chega numa casa que o mato está subindo para as paredes, para as janelas, você fala, cadê o homem dessa casa? Não é assim? Não é assim. Mas se você entra dentro de uma casa, está tudo revirado, você fala, cadê a mulher dessa casa? Não é? Os dois não estão na casa? Cada um na sua função. E um complementa o outro. Gente, eu vim aqui trazer essa verdade para você, porque Deus quer se fazer presente conosco. E Ele deseja tirar de nós todos esses conteúdos que foram deturpando a riqueza e a beleza de quem nós somos. O que nós precisamos entender aqui nesse momento? Que dentro dessa beleza, desse mistério, dessa ternura, teve a vontade de Deus para nós. A nossa vida não foi um acidente, nós não nascemos por acaso, nós não nascemos sem planejamento. Os pais podem até ter pensado isso, mas antes deles pensar isso, Deus abençoou a tua vida. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma muito sofrida, muito machucada, muito dolorosa, porque nós estamos com o nosso passado todo congelado, com o nosso passado todo desordenado, desorganizado, com a nossa história de vida congelada. Veja, eu estou com um copo d'água aqui, né? A água está no seu estado líquido. Então, se eu jogar, se eu jogar essa água aqui, eu só vou molhar vocês. Mas imagina se essa água estivesse congelada e eu jogasse essa água em vocês e acertasse em alguém. O que eu ia fazer? Ah, com certeza, machucar a pessoa. Pois é, quando o nosso interior tem passado congelado, eu machuco as pessoas no jeito de falar, no jeito de me relacionar, no jeito de organizar as coisas, de decidir as coisas. Por quê? Eu machuco com palavras maldosas, malditas. Mas a gente também é machucado. Vocês entenderam? Então, mais uma vez, olha para essa pessoa e fala assim: hoje Deus quer curar o seu coração. Talvez você vai pensar assim: nossa, mas Deus me curou tanto. Mas você, do último encontro de mulheres para esse, você não viveu mais? Você entrou lá dentro do teu quarto, dormiu, acordou e veio para esse encontro? Não, né? Tem muita quem dera lá. Alcançaste do ativismo, né? Quantas coisas nós vivemos do último encontro para esse? Quantas coisas nós vivemos na última semana? Tudo situações que Deus precisa olhar, Deus precisa tocar,
Deus precisa organizar. E nós vamos nos organizando, porque Jesus quer se fazer presente aqui. Ele quer vir aqui não somente agora para que a palavra de Deus te convença, mas para que a presença de Deus alcance o seu coração, alcance a sua história, alcance todos os momentos da sua vida, para que a palavra de Deus possa fazer você perceber aquilo que está lá no Salmo, que diz assim: bendito seja Deus por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar mesmo o nosso olhar para a essência daquilo que é o pensamento de Deus para nós, para aquilo que nós somos criados a ser. Vocês vão perceber que quando essas coisas começarem a reinar na nossa vida, o nosso jeito de se relacionar com todas as coisas e pessoas começam a ficar diferente. Quando o nosso coração é tocado por essa beleza, por essa riqueza, olha, a palavra de Deus fala assim: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Quando o nosso coração é tocado por esse amor com que Deus pensou e criou cada um de nós, esse coração banhado no amor, esse coração tocado com a pomada do amor, esse coração começa a ver as coisas de um jeito diferente, a ver as situações de uma maneira nova. Então a gente não vai ver e começar já com a reclamação, com a murmuração, com a lamentação. Sabe aquela coisa assim que fica toda hora reclamando? Eu preciso te lembrar também, a reclamação não é um louvor que a gente dá para Deus. A murmuração é um louvor que a gente dá para o demônio, porque ele é o murmurador. Quando o nosso coração é alcançado pelo toque do amor de Deus, pela cura de Deus em nós, quando o nosso coração é curado por Deus, amadas irmãs, nesse momento nossos olhos se abrem e nós começamos a ver a Deus de um jeito diferente, a olhar para as coisas de uma forma diferente. Por que toda essa visão foi deturpada na vida da mulher? Gente, às vezes nós começamos a pensar assim: eu estou aberto ao matrimônio, eu quero casar, mas eu não encontro um homem adequado. Muitas vezes nós não estamos encontrando o homem, o nosso José, o seu José, né? Porque eu já encontrei o meu Jesus. Né? Às vezes a gente não fala que nós não encontramos e a gente não acredita mais no amor. Por quê? Porque nós somos feridas pelo desamor. Nós somos machucadas na afetividade, na sexualidade e na identidade feminina. Olha, minhas irmãs, se vocês não conhecem ninguém nessa situação que eu vou falar para vocês, então me perdoa o que eu vou falar. Mas se Deus está colocando para eu falar, é porque ou você conhece ou você já viveu essa dor. Porque o que eu vou falar é doído. Muitas vezes a mulher, quando começa a pensar assim: mas eu não encontro uma pessoa. Esse pensamento, esse negócio que fica ali perturbando a mente dela, faz muitas vezes a mulher se atrair por outra mulher. E aí ela vive a atração pelo mesmo sexo. E aí a sociedade já começou a falar que isso tudo é normal. Mas, gente, isso tudo vai deturpar aquilo que é a origem e a essência dela. Ela não vai ser feliz. Ela pode até sentir algum tipo de prazer que não completa, que não complementa, que não deixa ela viver a complementariedade e que vai gerar dentro dela um negócio chamado culpa, que vai gerar dentro dela um negócio chamado insatisfação. Ela nunca vai se complementar assim. E aí, para dizer que ela está certa, porque o ser humano também tem uma dificuldade muito grande por causa do orgulho de assumir os seus erros, para dizer que está certa, ela vai fazer de tudo. E ela vai enfrentar de um jeito bruto o que ela quer viver. E aí ela se machuca, ela machuca as pessoas que convivem com ela, ela não consegue ser feliz, e o outro que está com ela, a outra que está com ela, não consegue também. E aí então se transforma em uma vítima. O que
estão falando de mim? Eu vou processar essa pessoa. Quem disse para vocês que entre os irmãos precisa dessa situação? Não precisa, queridas. Não precisa. Quem disse para vocês que entre os irmãos a gente precisa processar uns aos outros? Não. O que nós precisamos fazer é nos encontrar como filhas amadas de Deus. O que nós precisamos fazer é permitir que essa essência divina que está na nossa identidade feminina resgate em nós a força e o valor da feminilidade. Vocês podem perceber que desde pequenininho já estão começando a descaracterizar as meninas. Pode perceber. A criança está na fase da infância, ela precisa se vestir como criança. Mas a gente veste a menina como uma mini mulher. Você queima muitas etapas dela. A gente precisa cuidar de trazer, a educação dos filhos está conosco. Nós estamos implantando na vida dos nossos filhos heróis que não estão aqui. Heróis que estão nas telas. Porque os heróis daqui não são conhecidos por nós, então nós não conseguimos apresentar para eles. E os heróis lá das telas ganham as brigas de um jeito muito fácil. E eles sabotam para ganhar. E muitas vezes nós torcemos para quem está fazendo mal. Aqui, as lutas foram verdadeiros combates. Mas a gente viu gerações serem salvas por grandes combatentes. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, em Jesus, quantas gerações foram salvas? E na genealogia de Jesus, quantas pessoas existiram com muitos pecados? Porque o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Nós estamos num encontro para mulheres, né? Nesse encontro para mulheres, você precisa saber que o que deturpa a nossa visão das coisas é a sedução. A sedução. E foi isso que a serpente fez com Eva. A serpente chegou com uma falinha mansa. A serpente chegou jogando com a mulher. E a mulher que estava sozinha ali, naquele momento, foi enganada. Foi isso que aconteceu, rapidinho. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, olha o que ela fala. É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ou ela puxou conversa, sabendo que não era isso que Deus tinha falado, para a mulher responder. E a mulher respondeu, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para a gente não comer. Dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente. Ela deve ter dado uma gargalhada zombeteira, né? E falado assim para a mulher. Imagina, não é assim que está na Bíblia, vamos lá. Ela colocou assim. Entendeu? A serpente respondeu, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Até naquele momento, a Eva não tinha percebido a beleza daquele fruto. Ela via a árvore, ela sabia que a árvore estava ali. Mas por causa dessa conversa mole da serpente, a Eva começou a ver aquilo como uma coisa de agradável paladar. Olha os sentidos da mulher sendo dominados. E aí o que aconteceu? Ela comeu. Aí ela comeu e percebeu um monte de coisa que ela não tinha visto ainda. Ela fez o homem
comer também. Está vendo? Quando eles escutaram o barulho de Deus no jardim, eles se esconderam. Nós vamos nos esconder? Não. O Senhor Deus está chegando. Ele está chamando. Ele quer falar conosco. É isso que nós temos que fazer. Nos apresentar ao Senhor. Nos apresentar a Deus. Senhor Jesus, o coração jamais te forte ao te ver. A tua oração quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Hoje você ouviu, através daquele sim, os passos de Deus vindo ao teu encontro. Hoje você ouviu, quando aquele sino começou a tocar, que o Senhor Jesus, estava chegando. O Rei vitorioso, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, estava chegando. Quando nós estamos desobedientes, distraídos, nós não percebemos essa presença. Mas através do que você ouviu até aqui nessa manhã, nós não podemos ter a atitude que os primeiros tiveram, que se esconderam naquele jardim, porque estavam nus. Mas nós precisamos nos apresentar para Jesus, porque nós queremos voltar à origem, à essência. Jesus olha cada uma dessas mulheres que estão aqui, que hoje deram um sim para passar o dia contigo. Tudo isso que cada uma ouviu até agora, Senhor Jesus, eu quero pedir que seja feito mesmo, Jesus, um diálogo libertador entre o Senhor e cada uma de nós. Assenta-se, Senhor, conosco para conversarmos e fala ao nosso coração, Senhor, porque nós queremos viver segundo ao teu coração. Jesus, fala ao nosso coração, curando a nossa essência. Eu quero convidar você a ter uma experiência assim com o Senhor agora. Você vai se assentando e do mesmo jeito que a gente cantou para Jesus entrar, você vai cantar para Jesus se sentar pertinho de você. Vem, Senhor Jesus. Você vai cantar isso para Ele, querendo que Ele venha e senta pertinho de você, sobretudo você que estava se sentindo sozinha, na solidão,
na tristeza, no luto, na perda, na separação, na traição, você vai chamar, convidar o Senhor Jesus para vir, para se achegar pertinho de você. E onde você está? Se você se sentir bem, você se assenta. Se você quiser vir se assentar aqui pertinho de Jesus, você pode. Se não, você pode se assentar na sua cadeira. Mas agora é você e o Senhor e mais ninguém. Vem, Senhor. Vem, Senhor, estar conosco. Vem estar pertinho de cada uma de nós. Vem estar conosco como o Senhor esteve aquele dia com a samaritana. Vem estar conosco, Senhor. Vem falar ao nosso coração. Na presença do Senhor. Isso não é pecado, porque nós estamos na presença do Senhor. Sinta o Senhor se aproximando de você, olhando nos seus olhos como há muito tempo você não se sentia olhada por ninguém. Deixa Jesus olhar nos teus olhos e recordar você as escolhas de Deus. Jesus agora quer recordar você da sua escolha filial. Minha irmã, traga para Jesus a pessoa do seu pai. Traga para Jesus a pessoa da sua mãe. Mesmo que eles já foram falecidos ou você não teve muito contato com eles, mesmo que de repente no decorrer dos teus anos de vida você perdeu aquela aproximação com eles, traga eles agora e diga para Jesus: Jesus, eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso perdoar a minha mãe, eu preciso abraçar o meu pai, eu preciso abraçar a minha mãe. Jesus, eu preciso acolhê-los na minha vida, entendendo que eles foram uma escolha divina para mim. Vai permitindo mesmo que Jesus te ajude a abraçar o seu pai, a abraçar a sua mãe,
a acolhê-los mesmo na sua vida como uma escolha divina para você. Vai aceitando coisas em você que você não aceitava, que você vivia como complexos, por saber que muitas vezes as pessoas falavam: nossa, como você parece o seu pai, como você parece sua mãe. Quantas vezes você não gostou de ser semelhante assim fisicamente a eles? Deixa agora Jesus tocar você, Jesus, o filho adotivo de José, tocar em você que viveu assim distante da paternidade, da maternidade. Jesus está tocando a mulheres que estão aqui e que têm muita dificuldade de se relacionar com maternidade por causa dessa situação que você foi vivendo com os seus pais. Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te curar, deixa Jesus colocar em você essa essência da escolha de Deus, a essência daquilo que são as virtudes escondidas dos seus pais. Quero estar em tua presença, Senhor. Diz isso para Jesus. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Se você quiser estar mais perto, pode vir, não tem problema. Se você sente essa vontade, esse desejo de estar mais perto da presença de Jesus, vem. Tua misericórdia, novo eu serei, se tocado eu for. Tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei.
no matrimônio, porque na sua vida, na sua história, você trouxe muita coisa do comportamento do teu pai. Na verdade, o seu casamento foi como que uma fuga para você sair mesmo da casa dos seus pais. Jesus está mostrando isso porque Ele está curando, libertando. Ele está curando corações de revolta, de ressentimento, de mágoas, de angústias, de tristeza, até mesmo de descrença, de descrédito. Jesus está tocando o nosso coração nesse sentido, fortalecendo mesmo cada uma de nós no amor, na fé, na misericórdia. Obrigada mesmo, Jesus. Jesus está tocando mulheres que estão aqui, que muitas vezes olham para si e tem coisas em você que você não gosta. E por incrível que pareça, a associação que você faz é sempre com a tua mãe, porque você não se sentia amada por ela, acolhida por ela. Hoje o Senhor te conduz a dar um abraço nela, a olhar para ela como uma escolha de Deus para você, como Maria foi essa escolha de Deus para Jesus. Muitas mulheres que estavam travadas na sua vida afetiva, Jesus vem e toca você e mostra para você que aqueles votos íntimos que você fez um dia, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém, nunca mais eu quero saber de namoro, casamento não é mesmo para mim, mas você vive isso como uma amargura na tua vida, como se Deus não te amasse. O Senhor está mostrando isso porque Ele está libertando você do peso desses votos. E Ele está dizendo para você: abra-se a minha vontade. Você que ouviu sobre o mistério da mulher, naquele momento que eu dei o exemplo da fonte selada, e que eu falei mesmo da mulher, quando ela perde a sua virgindade, é como se uma punhalada fosse dada em você, porque você carrega consigo o peso da culpa de uma entrega que não te levou para Deus. Mas hoje o Senhor te traz aqui para tirar de você o peso dessa condenação, o peso dessa culpa, para levar você mesmo ao perdão, ao arrependimento. Vai acolhendo agora o Senhor. O Senhor está tocando aqui na identidade mesmo das mulheres, na identidade sexual feminina das mulheres. Deixa Deus purificar, deixa a presença de Deus curar em você a sua feminilidade. Quantas vezes você se sentiu uma empregada dentro da tua casa, até mesmo na vida com seus pais? Deixa Deus mostrar que ali estava o teu toque feminino, e não o peso de um trabalho. A presença de Deus quer curar em nós. A presença de Deus quer curar em nós. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Agora quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir
Muitas vezes nós não conseguimos compreender e sentir o amor de Deus, porque muitas palavras entraram pelos nossos ouvidos como palavras de destruição. Jesus está tocando os ouvidos de muitas mulheres aqui, que ouviram palavras agressivas, palavras enganadoras, palavras que soaram como palavras de maldição para a tua vida, palavras ditas na hora de brigas, de desencontros, de desavenças, palavras ditas em momentos de separação. Jesus está limpando o efeito dessas palavras na tua vida. Jesus está tocando profundamente no ouvido de cada uma de nós que estamos aqui, que ouviu palavras duras de pessoas próximas da família, que ouviu palavras duras daquela pessoa que você tanto amou, que ouviram palavras duras do seu filho. Existem pessoas aqui que abandonou profissão por palavras duras que você ouviu no exercício da tua profissão. Foi brotando dentro de você um desgosto, foi brotando dentro de você uma decepção. Você foi se sentindo inferior. Jesus está soprando nos seus ouvidos. E Ele está te dando a graça de escutar a voz dEle. Jesus está tocando todas aquelas palavras que foram ditas, que fez você sentir a solidão, a desolação, que gerou em você a angústia, que desenvolveu em você a ansiedade. Jesus está limpando o efeito dessas palavras malditas na sua vida. Você que não consegue terminar aquilo que você começa, porque você acreditou numa mentira. Ela não termina nada que começa. Começa um monte de coisa e não termina nada. E você foi tomando posse dessa mentira. Por isso dentro de você reina o fracasso. Você se sente uma fracassada nas suas relações afetivas, porque todo relacionamento terminou sem dar certo. Você se sente uma fracassada como mãe, porque vê os seus filhos distantes. Você se sente fracassada como esposa, porque sofreu a dor da traição. Você se sente fracassada como profissional, porque não conseguiu desenvolver projetos. Você se sente fracassada até na fé, porque muitas vezes você chegou a dizer: eu acho que eu não tenho fé, Deus não me escuta. Deus revela isso porque Ele está tocando os seus ouvidos do efeito dessas palavras destruídas. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui nos ouvidos, na audição. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde
Deus está curando você que se sentiu enganada. Você se sentiu enganado por uma pessoa da qual você começou a namorar, se encontrar. Você foi sentindo que as palavras dessa pessoa te enganou. Você foi se entregando a esse relacionamento e esse relacionamento não deu certo. Dentro de você tem, cada vez que você escuta esses momentos de oração, parece que arde dentro de você. É uma dor que arde, porque você se sentiu enganada, você se sentiu traída. E esse sentimento trouxe vários bloqueios em você. Não só nas relações afetivas, mas nas amizades. Você tem dificuldade de confiar. Você tem dificuldade de acreditar naquilo que as pessoas falam. Deixa Jesus tocar nos seus ouvidos, devolvendo para você a oportunidade de se relacionar de forma livre. Você também foi traído numa amizade. Uma amiga sua te traiu. Uma pessoa que você julgava ser realmente sua amiga. Jesus está tocando os seus ouvidos por aquilo que você ouviu dela. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Orecanda, mamãe, orecanda. Orecanda. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso Vai ir. colocando assim a sua mão na direção da sua mente, onde está toda a nossa memória. Agora Jesus quer curar as suas lembranças. Lembranças da sua história, que fez você experimentar coisas que não foram segundo o coração de Deus. Lembranças de cenas. A palavra que o Senhor me dá é de cenas ocultas. Mas cenas ocultas não na pornografia, no ocultismo. Deus está libertando o efeito dessas cenas na tua mente, nas tuas decisões, na tua fé, até na tua feminilidade. Lembranças assim que até você fala: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Você que já disse isso muitas vezes, é para você que o Senhor está dizendo agora, que coloca a ordem nas desordens dos seus pensamentos. Pessoas com mente muito agitada, confusa, perturbada, confusões mesmo nos pensamentos, situações que foram envolvendo assim o seu psique. Jesus está passando a mão dele na tua mente. A mão de Jesus é imposta sobre a sua cabeça, libertando você do efeito de coisas que estão aí guardadas. Existe uma cena oculta da tua infância envolvendo a palavra abuso, que Jesus está libertando você agora. Você sabe o que é, eu não preciso relatar.
Jesus está também purificando a mente de coisas que você buscou pela curiosidade. Jesus está te libertando dessas sendas. Jesus está libertando a nossa mente de efeitos de pornografia na mente feminina. Tudo isso te impede de viver a pureza na tua sexualidade. Tudo isso te impede de viver a pureza nos seus afetos. Sem contar que isso, agora que você conhece Jesus, te dá muita vergonha, sentimento de culpa. Mas o Senhor revela não para te acusar, para te curar, para te acolher. Jesus revela para colocar a tua cabeça no ombro dele, para mostrar que ele está acolhendo a tua mente, a tua mentalidade. Ele quer purificar a nossa mentalidade. Você que foi obrigada a fazer algumas coisas que envolvem. Olha, são palavras muito fortes. Jesus liberta mesmo. Obrigado, Senhor. Você que tem uma cena que você lembra agora, que faz você se lembrar como você foi usada para levar coisas para outras pessoas, induzindo outras situações. Uma situação da tua lembrança que envolve a palavra gravidez. Não preciso nem detalhar, você sabe o que é. Jesus está tocando você, irmão. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus está te tocando, purificando você de todo o efeito do mal que aconteceu com você nessa gravidez. Você sabe o que é. Você que está com medo que Jesus revele algo que você quer esconder. Tudo que vem às claras diante de Deus é libertado pelo amor, pela misericórdia, nunca pela condenação, sempre pela misericórdia. Se você está arrependida disso, Jesus abre para você a porta do confessionário. Jesus me mostra uma cena de muito sangue. Eu não consigo entender o que é, mas eu proclamo isso porque eu sei que Jesus está te libertando agora pelo sangue dele. Quantas situações na mente estão sendo libertas? Libertas mesmo. Quantas situações na mente estão sendo curadas, libertadas? Quantas lembranças doídas estão sendo libertadas? Quantos efeitos de situações mal vividas estão sendo libertadas? Obrigada, Jesus. Jesus quer que você, a partir de hoje, olhe para a tua história com gratidão, porque você não viveu nada sozinho. Jesus esteve ali contigo. Por isso hoje você está aqui, irmã amada. Xandalamai, Doricandalamai, Xiricandalamai, Oriandalamai, Vericandalamai, Inelecandalai, Xiricandalamai. Cura, Senhor, onde dói.
seu coração. Ah, minha irmã, quantas coisas apertadas e doídas estão aqui na região do seu peito, do seu coração. Jesus quer que você sinta a paz agora. Canta para Ele: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui no meu coração, na sede dos meus sentimentos. Feche os seus olhos e canta assim. Sinta essa presença de Jesus que vai no íntimo do teu ser agora. Quantas coisas você não gosta em você. Quantas coisas você queria que fosse diferente. Quantas situações que fizeram você viver apegos desordenados. Você tem muita dificuldade para decidir. Jesus mostra aqui mulheres que têm dificuldade para decisão, para decidir. Você fica insegura, você sofre, você quer saber a opinião do outro, você se preocupa com aquilo que o outro vai olhar, vai dizer, vai falar. Hoje Jesus quer curar o teu coração de todas as marcas que ficaram na tua história, da tua autoimagem. Jesus quer curar o teu coração do desamor, da culpa, da inferioridade. Deus quer curar o teu coração da rejeição. Você que não está sentindo paz, que está se sentindo incomodada. Você que não vê a hora desse momento de oração terminar. Parece que bateu um cansaço excessivo em você. Jesus está mostrando tudo isso para falar que em você que Ele está tocando. Viu? A mão poderosa de Jesus toca o teu coração. Teu coração sofrido pelo desamor. Teu coração sofrido pela incredulidade. Minha irmã, eu preciso dizer para você que está com dificuldade de acreditar que é Jesus que está aqui na Eucaristia. E Jesus está revelando isso para você, para dizer para você: sou eu mesmo. Eu vim aqui para me doar para você. Eu vim aqui para dizer para você que eu sou o teu alimento, que eu estou aqui. Jesus, obrigada. Obrigada porque você vai, através dessa cura, dessa libertação, Jesus vai trazendo você para perto dele, para próximo dele. Ele cura também uma decepção que você teve com a igreja. Foi uma decepção com o sacerdote, com o coordenador, uma decepção que você teve quando você buscou um sacramento na igreja. Jesus está curando você, porque Ele quer que você tenha um coração semelhante ao dele, um coração manso como o dele. Você que muitas vezes, irmãzinha, você é mulher amada de Deus. Você que muitas vezes fala assim: parece que dentro de mim não tem sentimento. E nesse momento de oração, é exatamente isso que você está dizendo: eu não sinto nada. Jesus está falando para você renunciar essas palavras, renunciar o efeito dessas palavras, porque Ele está aqui e Ele toca todos nós. Ori candalamai, ori shiri candalamai, candalamai.
Obrigada, Senhor, porque você cura, porque você coloca a ordem em desordens de sentimentos. Quando eu disse para vocês na colocação de mulheres que são atraídas por pessoas do mesmo sexo, você ficou incomodada. Era como se eu estivesse falando aqui algo que você jamais queria que fosse proclamado. Mas isso foi proclamado para colocar ordem nas desordens da identidade, nos efeitos de tantas ideologias. Jesus colocou isso para libertar você, para te aproximar dele. Jesus está me movendo a levar vocês a fazer um gesto. Nós estamos na presença do Senhor e a gente não vai dispersar isso. Mas eu quero convidar você a ficando em pé. Fique em pé na presença do Senhor. Deixa esse Jesus que está te curando levantar você. Porque Jesus quer mostrar para você como é que Ele está fazendo a obra em você. Na presença de Jesus, você vai se voltar para essa mulher que está do teu lado. Sabe assim, não, para ficar frente a frente com ela. E você vai ficar frente a frente com essa mulher, não para você conversar com ela, mas para você emprestar os seus olhos para Jesus olhar para ela. Você vai emprestar para Jesus agora os seus olhos, porque quando Ele toca o nosso coração, a nossa visão muda. É duas, gente. Não mais que duas. Uma de frente para a outra. Isso. Olha para essa mulher. Você tem coragem de segurar nas mãos dessa mulher? Presta atenção, olha para ela. Jesus está entre nós. Os seus olhos estão dizendo para essa mulher que ela não está sozinha. Os seus olhos estão dizendo para essa mulher: você tem valor. É os seus olhos que está falando, não são as palavras, são os seus olhos. Os seus olhos estão dizendo para essa mulher: Jesus não esqueceu de você. Jesus não te acusa. Jesus não te culpa. Jesus te acolhe. Jesus te ama. Agora o teu olhar que olha para essa mulher faz ela sentir a cura de toda a solidão, porque essa mulher estava se sentindo desamparada, sozinha, esquecida, abandonada. Teve um momento na vida dessa mulher que ela se sentiu abandonada, que ela se sentiu esquecida por Deus por causa de uma pessoa que morreu. Ela perdeu o norte da vida dela, ela ficou desnorteada naquele momento. E hoje Jesus está mostrando isso para você, porque através deste olhar Ele está dizendo para você: eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei sozinha. Os homens podem ter te traído, mas eu não te traí. Eu te amo, filha. Eu te amo, filho. Aperte assim a mão dessa mulher. Essa mulher precisa sentir que ela é amparada, que ela está amparada, que ela não está desolada. Essa é a palavra que Jesus dá. está mostrando para vocês, minhas irmãs, você não está
desolada. Eu estou cuidando de você. Eu estou amparando você. E agora, você vai dar um abraço nessa mulher, acolhendo essa mulher na tua vida, na tua história, sendo os braços de Deus para ela. Deixa essa mulher sentir que você acolhe ela por aqueles momentos que ela não foi acolhida, que ela não foi compreendida, que ela não foi aceita. O teu abraço agora é um abraço materno, é um abraço paterno. Esse abraço é o abraço do seu pai que não te abraçou. Esse abraço é o abraço da sua mãe que não te abraçou. Esse abraço é o abraço daquele filho que se foi. Esse abraço é o abraço daquela irmã de sangue, que há muito tempo você não conversa. Jesus está curando, Jesus está amparando, Jesus está libertando você. Obrigada, Jesus, obrigada mesmo, porque esse é um abraço que cura, esse é um abraço que liberta. Todas as vezes que você se sentiu usada nos abraços dos homens, todas as vezes que você se sentiu usada no abraço de outras mulheres, todas as vezes que alguém chegou, te abraçou, te acolheu, e você pensava assim: o que será que ele quer? O que será que ela quer? Agora Deus te abraça desinteressado. Deus te abraça porque te ama. Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E assim como você vai soltando desse abraço, vai se voltando todas vocês aqui para Jesus, mas dê a mão para quem está sentado à tua direita e à tua esquerda. Todas nós vamos nos dar as mãos aqui e olhando aqui para Jesus. Nós vamos desenvolver aquilo que uma mulher sabe fazer quando ela é tocada pelo amor. Você se sentiu tocada pelo amor de Deus? Sim. Porque Jesus continua nos tocando. Então vai olhando aqui, ó, para Jesus. Vai olhando aqui, para onde está Jesus Eucarístico. Esse olhar teu para Jesus Eucarístico é o olhar onde Jesus está completando essa obra começada. Então você começa a agradecer, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que você está fazendo em nós nessa manhã. Obrigada, Jesus, porque esse momento é só mais um momento de ir completando em nós a obra que o Senhor começou. Obrigada, Jesus, porque você está conosco, porque você não nos desamparou. Obrigada, Jesus, porque você foi olhando para a identidade sexual feminina, porque você está fazendo essas mulheres se sentirem belas, bonitas. Eu sinto isso mesmo, viu, minhas irmãs? Eu sinto Jesus devolvendo para você o desejo de você começar a se arrumar como uma filha amada de Deus, a organizar o seu lar, sabendo que você é aquela que harmoniza e traz a beleza para a tua casa, de arrumar as suas coisas, os seus pertences, para mostrar que em você o amor de Jesus desenvolve a ordem, a virtude da ordem. Deus está fortalecendo. Eu vou dizer uma coisa: Deus está colocando o gosto de você fazer isso. Havia mulheres que estavam até meio que deprimidas nesse sentido, de tantas decepções que você passou. Você não encontrava mais motivo para arrumar as suas coisas, e nem você. Eu não encontrava motivo mais para isso. Não havia um interesse dentro de você para fazer isso. Hoje Jesus está valorizando em você a beleza. Jesus, nesse momento aqui agora, né? Nesse exato momento, Ele está libertando muitas mulheres que traziam complexos de inferioridade.
Porque muitas vezes você foi comparada com outra pessoa. Foi comparada com outra mulher. Comparações doídas que te machucaram. É uma libertação que acontece em você. Agradece, Jesus, por isso. Muito obrigada, Jesus. Obrigada mesmo, porque você age e atua onde os nossos olhos não veem, mas os seus veem, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Vamos agradecer Jesus cantando, bendizendo Ele de todo o nosso coração, porque Ele está aqui agindo, atuando, renovando a nossa vida, restaurando em nós a feminilidade, restaurando em nós. Olha, Jesus, parece uma chuva de palavras que Jesus vai mostrando aqui. Jesus está libertando uma mulher de seu esconderijo. Eu não sei o que é isso, mas você que tem se escondido sabe. Jesus está libertando uma mulher aqui do seu esconderijo. Você tem se escondido. Você não está conseguindo se revelar. Jesus está libertando você do seu esconderijo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo, porque isso é uma cura emocional, isso é uma cura interior, isso é uma cura espiritual, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Mas tem uma mulher aqui que uma delas eu posso testemunhar porque eu conheço a história, que é a dona Elza, que no meio da oração, uma mulher que perdeu o esposo está sendo tocada profundamente, e ela recentemente perdeu o seu marido, e como tem sido difícil. Eu lembro que a Luana, vem aqui Luana, por favor, a Luana acabou de você, estava com a dona Elza nessa hora. Na hora que a Lucimar falou, eu já virei os olhos para a dona Elza. E esse Deus que nessa manhã te dá esse sustento, te dá essa força, porque até aqui com certeza a ausência não é fácil, tantos anos juntos, né? 43 anos juntos. Mas o Senhor hoje te levanta, te dá força para continuar caminhando na certeza de que o céu é logo ali, de que o céu é muito próximo de nós e que essa graça especial que o Senhor te dá nesta manhã é uma fortaleza para você continuar caminhando rumo ao propósito dele. É Deus mesmo que vem preencher esse vazio. Uma das coisas, viu, Lucimar, porque essa história eu conheço. Quando você proclamou, eu falei amém. Obrigado, Jesus. Olha para o Senhor, te convido a se ajoelhar. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores